Bom dia para você que está em casa, que está no trabalho, bom dia para você que está no ônibus assistindo o nosso programa, mas no ônibus, Ariel, é sim, porque pode estar com o telefone Android ou o sistema iOS e pode sim estar assistindo o nosso programa dentro do ônibus, na piscina, na varanda, no quarto, no banheiro, na cozinha, onde você estiver. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Hoje, quinta-feira, está meio um dia meio que chuvoso, ou um dia querendo realmente, já está começando a cair uma chuvinha e a gente com certeza já estava esperando aí essa chuva. A gente até às vezes fala que está um pouquinho atrasada porque o calor está muito grande, mas feliz daquele que tem a oportunidade de abrir os olhos, de poder respirar, de poder contemplar o sol, contemplar a chuva, as plantas, este belíssimo mar de Maceió, que é admirado pelo mundo inteiro. Portanto, a gente tem vida e tem esperança, ainda que as adversidades venham, e venham afligindo a cada um, vem às vezes sufocando, tirando a esperança, ou tentando pelo menos tirar a esperança. A gente tem vida e aí a gente tem sim esperança e que tudo vai ser ainda muito melhor nesta quinta-feira. É o que a gente deseja para você e para todos que você tem um carinho todo especial. O nosso programa já está no ar e ele pode ser visto todos os dias pela sua TV Mar, canal 25, para quem é assinante NET. A gente está sempre de segunda a sexta-feira, das 9 às 10 da manhã, e aí você tem a oportunidade de estar mandando, pedindo, dando a dica para os seus amigos, parentes, para poder assistir o nosso programa. Nós queremos agradecer ao carinho, à audiência. No YouTube a gente está com a visibilidade, muita gente acessando a TV Mar, o nosso programa, e a gente tem mais o que agradecer. Toda a TV Mar fica muito feliz pelo seu carinho, pela sua audiência, tá certo? Olha, no nosso programa de hoje nós vamos receber aqui no nosso estúdio a nutricionista Ana Flávia Costa Rodrigues. Ela vai tratar sobre alergia e intolerância alimentar. Um assunto que diz respeito a toda a população, Porque é muita gente com intolerância, com alergia e não sabe às vezes o que é intolerância, o que é alergia a alimentos, enfim. Ela vai dar todas as dicas, vamos mostrar alguns exemplos aqui e a gente... você já tem esse grande motivo para mandar um recadinho aí pelo Face, pelo Zap, fazer uma ligação, gasta aí uma ligação, porque você vai estar colaborando, contribuindo com alguém, que você tem um carinho muito especial. E a gente vai ver também uma reportagem sobre um buraco que tem se formado ali na Avenida Gustavo Paiva, em Mangabeiras, e que tem sido uma armadilha, para motoristas que passam pelo local. E quando a gente fala de uma cratera, de um buraco na pista e fala de motorista de veículos, de carro, ainda há uma segurança. E muitas vezes a gente vê o motoqueiro, por exemplo, cair nestes buracos e se arrebentam, E às vezes buracos que já estão querendo fazer aniversário, que não é o caso ainda desse da Mangabeiras. E a gente espera que a prefeitura possa aí consertar o mais rápido possível. Porque às vezes quando a gente liga, o problema é da Casal. Quando liga para a Casal, não, o problema é da infraestrutura do município. E aí fica jogando às vezes um para o outro, mas a gente espera que seja resolvido e a nossa equipe já esteve no local e vai mostrar para a gente o que é que está acontecendo ali na Mangabeiras, tá certo? Então fique aí atento que você tem dois grandes motivos para mandar um recadinho bem rápido para aquela pessoa que você tem esse carinho especial. Você pode pedir para a sua amiga, seu amigo, que não é assinante NET ainda, Fábio? Para ela acessar o programa da TV Mar através, por exemplo, da Gazeta Web. Ela entra no portal Gazeta Web, lá em cima, no lado esquerdo, tem o nome TV Mar, como você está vendo aí. Tem o nome TV Mar. O Fábio está com a setinha ali em cima, ele clica ali em cima, você clica em cima do nome TV Mar. Se ainda não apareceu o programa, você clica outra vez no ao vivo, mas normalmente já aparece, mas às vezes não. Então você clica, você vai estar assistindo simultaneamente, vai estar assistindo ao vivo a nossa programação, tá? Aí você fala, mas Ariel, ela está no trabalho agora. Minha amiga, que eu queria tanto que ela assistisse essa entrevista, esse programa de hoje, ela está no trabalho, não tem como assistir o programa agora, não é, Ariel? Então, aí você vai dar a dica para ela que vai estar no YouTube a partir das 11 horas. O nosso programa já vai estar no YouTube, você entra na página principal do YouTube,
Lá em cima você digita o nome TV Mar, né? O Fábio vai estar mostrando para a gente aí, está aí a página principal. Lá em cima você clica no nome TV Mar. Depois você vai aparecer aí a primeira página da TV Mar. Esses aí são os programas antigos. Você vai clicar outra vez em cima do nome TV Mar e aí você vai estar com os programas atuais, tá certo? E aí você pode sim entrar e assistir toda a nossa programação. Aí estão todos os nossos programas e aí você agora tem essa grande ferramenta para assistir o nosso programa, tá bom? Muito obrigado mesmo pelo carinho. Gente, olha, o Conselho Estadual de Proteção Ambiental decidiu que a Piscina do Amor, localizada ali na enseada de Pajuçara, né, será uma zona de exclusão, já está decidido. A data para iniciar a limitação ainda será definida. A área, quando transformada em zona de exclusão, ela não pode ter atividades como pesca, visitas e mergulhos. A medida acontece na tentativa de facilitar a reprodução de organismos marinhos e possível repovoamento de outras piscinas naturais na enseada da Pajuçara. Se os técnicos decidiram, porque encontraram motivos para tomarem esta decisão. E aí vamos procurar outras piscinas, pedir autorização para poder levar os nossos turistas e maceioenses, né, para conhecer aquela beleza, aquela coisa linda ali na Pajuçara. E acontece no próximo dia 28, mais uma edição da Nutrifeira, né? A Nutrifeira Desfrutar Sabor e Saúde. A ação irá ocorrer em frente à tenda cultural no campus AC Simões. O foco desta edição é a hipertensão arterial sistêmica, né? A Nutrifeira começa às 13 horas e é aberta à comunidade em geral. Na programação estará a venda de frutas, educação nutricional e avaliação antropométrica, além de atividades físicas, aeróbicas, sobre a coordenação de professores e alunos do curso de Educação Física da Universidade Federal de Alagoas. E o governo de Alagoas lança hoje os cursos de informática da Microsoft para os reeducandos do sistema prisional do Estado. A aula inaugural será ministrada às 18 horas no Núcleo de Ressocialização da capital e vai contar com a presença do secretário de Estado do Trabalho e Emprego, Rafael Brito, e da Defesa Social, o doutor Alfredo Gaspar de Mendonça. A ação tem como objetivo preparar os detentos para a inclusão em sociedade. Eu gostaria de fazer um comentário bem rápido sobre essa questão desses cursos ali no sistema prisional. E aí eu tenho um tanto de propriedade para falar sobre o assunto, porque eu conheço o sistema dos últimos 20 anos. Então eu consigo até comparar, né, épocas diferentes, né, vamos dizer que 2 décadas aí de sistema prisional. E para quem não sabe, é bom a gente deixar bem claro para a sociedade. Nós temos o sistema prisional comum, né, que é o Baldomero Cavalcante, o Ciridião, o Cadeião, né, o Santa Luzia, enfim, né, o chamado Casa de Pedra, que é a parte de segurança máxima, né, o presídio de segurança máxima. Agora, falando de núcleo ressocializador, que muita gente não sabe, é que nós temos em Maceió um modelo de ressocialização que já é copiado por outros estados. Ariel, mas isso é aqui no Brasil mesmo ou é na Europa? Não, é aqui no Brasil, em Maceió, lá no sistema prisional. É o núcleo ressocializador da capital. Aliás, eu quero parabenizar, né, o ex-superintendente, Coronel Luna, né, e toda a equipe, que exatamente é fruto do trabalho do Coronel Luna e toda a equipe ali que faz o sistema prisional, né? Eu lembro da época do Felipe Campos, que é um advogado formado em Direito, mas é um agente penitenciário, mas que tem várias
formações na área de segurança e ele foi um dos que também colaborou na formação do núcleo. Ariel, por que você está explicando isso? Porque ali no núcleo ressocializador, a ressocialização funciona mesmo. Lembro-me do saudoso João Kilderes, né, o major João Kilderes, que fazia parte da equipe. Um dia, conversando com ele, ele disse que eu achando que era 5% dos reeducandos ali do núcleo, quando recebe a liberação, quando pagam pelos seus crimes, que voltam para um dia ser preso, volta para a criminalidade. Ele disse, não, são 3% apenas dos que são liberados do núcleo e que voltam para o sistema prisional um dia, 3% apenas. Ou seja, funciona. Então, o núcleo ressocializador deve sim ser modelo para o Brasil e para muitos lugares do mundo. E o que é preciso agora, Ariel? É ampliar isso, que eu não sei ainda por que não ampliaram. Por que você está falando isso, Ariel? Porque nós temos aí, próximo mais ou menos, 3.000 presos e o núcleo ressocializador tem pouco mais de 100 presos. E por que possivelmente que vai ser às 18 horas a aula inaugural? Porque eles trabalham de manhã naquelas fábricas ali em frente, trabalham à tarde, largam às 5 horas da tarde e vão para a aula à noite. E aí não tem como não dar certo, não tem como essas pessoas não se tornarem ressociáveis, né? Ou entrar num sistema de ressocialização e estarem aptas a conviver em comunidade outra vez. Ou aquele que nunca teve a oportunidade, por ter vivido no mundo cão mesmo, um dia pode ter a oportunidade de voltar a conviver em sociedade. A sociedade aqui fora, porque lá também é uma sociedade, né? Mas aqui fora a sociedade, aqui é a nossa sociedade. E aí para você, você que se diz, né, nós que falamos que somos da sociedade, a gente precisa aprender essas coisas e saber principalmente onde é que está sendo aplicado os nossos impostos, o que nós pagamos para o governo, porque deveria estar realmente sendo aplicado de forma correta. Então, parabéns ao governador do estado, né? Ao doutor Alfredo Gaspar de Mendonça, o coronel Marcos Sérgio também, que hoje está à frente ali do sistema prisional e que continue investindo, porque eu acredito na ressocialização, eu acredito na mudança de comportamento, de mente, de qualquer que seja o cidadão. Por pior que seja, eu acredito que ele é dotado, né, de um dom divino, que se ele quiser, ele pode sim mudar. Mas é necessário que a gente também possa colaborar, né, o sistema, o Estado, a sociedade, porque a culpa do que está aí não é só do governo, não. A culpa do que está aí, a culpa é nossa muitas vezes. Nós temos uma parcela de contribuição, porque a sociedade precisa saber o que está acontecendo com aquilo que é o nosso recurso. Então a gente precisa saber. Por quê, Ariel? Porque muita gente chama o sistema prisional de lixo humano. Mas o lixo que nós jogamos fora, ele não volta para a nossa casa, ele não volta para a sociedade, não volta para as ruas. Ele fica para lá mesmo. E esse que chamam de lixo humano, que muitas vezes a gente faz críticas pesadas e com muita razão, na maioria das vezes, eles voltam para a sociedade, voltam para as nossas casas e, infelizmente, às vezes eles voltam muito piores, né? Esse que nós chamamos às vezes de lixo humano, eu prefiro que ele volte, mas que ele volte menos fedido pelo menos, desculpa a expressão, mas é exatamente assim. Mas na maioria das vezes, no sistema comum, sem ser o núcleo ressocializador, eles voltam muito fedidos e isso é ruim para toda a sociedade, porque queira ou não o senhor, a senhora, o Ariel, com quem quer que seja, ele volta sim para a sociedade. E a gente espera que eles voltem melhores e muito melhores para que a gente possa ter sim um mundo também muito melhor. E a nossa Gazeta de Alagoas de hoje, muitas informações da nossa Gazeta de Alagoas, está aqui, ó, decisão sobre a 10ª Vara Criminal da capital adiada e eu espero que os nossos deputados eles possam manter, né, a 17ª Vara Criminal da capital com o seu poder. Logicamente, tudo tem limite, tudo na vida tem limite. Já dizia minha mamãe, tudo demais é muito, portanto, a gente precisa de limites. Mas que nós precisamos sim
de um sistema que possa coibir, né, a criminalidade, a corrupção, né, a improbidade administrativa, né, um nome bonito, improbidade administrativa, ó, que nome lindo, improbidade, ou seja, roubo, ladrão, roubou da criança, do adolescente, da saúde, da infraestrutura, ladrão. Improbidade significa roubou, ladrão, cometeu improbidade, você cometeu um roubo, um delito, tá certo? E precisa também pagar por isso, tá legal? Gente, olha, tá aqui também um assunto que vem tomando conta aí dos brasileiros, né? Câmara aprova a terceirização para todas as atividades. E a gente acredita que a terceirização é uma tendência do mundo moderno, é uma tendência, até vamos dizer que comum mesmo, né? E que uma hora ou outra isso vai acontecer, pelo menos é a minha opinião. Vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo, vamos? Aí você não pode sair daí, porque você vai ter a grande oportunidade de saber um pouco mais sobre exatamente o que é intolerância, né? E o que é alergia alimentar com a nutricionista Ana Flávia Costa Rodrigues. Não sai daí, porque o nosso intervalo é bem rapidinho e a gente volta já já. Já parou para pensar na quantidade de coisas que você consome e descarta em apenas um dia? Jornal, pacote de pão, copo plástico, resto de comida e naquilo que acaba indo para o lixo com o tempo. Embalagens, roupas, sapatos, equipamentos, móveis, todo o consumo implica na produção de resíduos. E quanto mais consumirmos, mais resíduos produziremos. Mas há um jeito de tornar essa relação um pouco mais sustentável. Os nossos resíduos podem ser orgânicos, como restos de alimentos, ou não, como embalagens, equipamentos, roupas, calçados, discos, móveis, jornais, revistas, materiais de higiene. Quase todos podem ter uma destinação mais apropriada, seja compostagem dos orgânicos, seja reutilização ou reciclagem dos demais. O plástico, o papel, o metal e o vidro fazem parte dos resíduos que podem ser reciclados e reutilizados. Uma boa pedida é separar os seus resíduos para reciclagem e reduzir a quantidade de embalagens que acompanham suas compras, em especial as de plástico. Se na sua cidade ainda não existe um sistema de coleta seletiva de lixo, entre em contato com os órgãos responsáveis e procure as instituições que coletam materiais para reciclagem. E você pode fazer mais! Sabe os restos de comida, cascas de frutas, legumes e verduras? Toda a matéria orgânica pode ir para a compostagem e virar adubo. Meu amigo, você pode reduzir bastante a sua produção de resíduos. A natureza agradece e você ainda ganha mais qualidade de vida. Seja um consumidor sustentável. Estudar no mais bem estruturado Centro Universitário de Alagoas faz toda a diferença. Vestibular SESMAC. Escolha o seu curso e faça a diferença.
Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Estamos de volta. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para as minhas amigas, né? Claudinha e Beth, lá da Esquina do Pão. A Claudinha hoje falou: Ariel, assisti você, porque a Janaína, cabeleireira Janaína, estava no seu programa com a maquiadora internacional, e a Janaína é muito chique. Eu falei: só é chique a Janaína, né, Claudinha? Falou: não vou mandar um abraço para você, mas você não mandou um abraço para mim. Agora eu vou mandar. Assiste o programa de hoje. Eu vou mandar um abraço para você e para todo o pessoal da Esquina do Pão que está sempre nos assistindo. Muito obrigado para a Beth, para o Tom, para a Claudinha, né, para o Marcos, para todos que assistem a gente. Muito obrigado mesmo. E também ao doutor Valdomiro, né? Doutor Valdomiro, ele está sempre nos assistindo e ele sempre fala detalhes dos meus entrevistados. Então, ele assiste mesmo o programa. Então, muito obrigado também, e toda a TV Mar agradece. Gente, a Secretaria da Fazenda convoca os alagoanos a aderirem à campanha Contribuinte Amigo, que tem o objetivo de informar a população da possibilidade de escolher como o governo aplicará uma porcentagem do imposto de renda arrecadado. Para participar, basta selecionar no programa da Receita Federal até o dia 30 de abril. A opção é doações diretamente na declaração para o Fundo da Infância e da Adolescência Estadual. Então fica aí a dica e a gente precisa sim investir e muito nesse aspecto, nesse segmento, nas crianças, nos adolescentes, porque é exatamente o nosso futuro. E quando fala de educação, quando fala de criança, de adolescente, deixa a gente um tanto preocupado, porque realmente é o futuro do Brasil, são as nossas crianças, nossos adolescentes e os nossos jovens. E os motoristas que cruzam ali a Avenida Gustavo Paiva, próximo ao Lar São Domingos, precisam ficar atentos, né? É uma cratera que tem se formado e se tornado uma verdadeira armadilha para quem conduz o seu veículo pelaquela região. Portanto, o nosso repórter Fernando Palmeira tem mais informações. Vamos conferir. Mais uma vez, a nossa produção recebe queixas, reclamações para que as autoridades tomem providência do que acontece nas vias de Maceió. Aqui, uma água que surge exatamente de um muro de um patrimônio privado, particular. Essa água vem, escorre e vai até o leito aqui da Avenida Gustavo Paiva, onde estamos na região de Cruz das Almas, de Mangabeiras. O buraco vai se alastrando cada vez mais. A água fica paralisada aqui e com a movimentação dos veículos, a fragilidade que a água traz ao asfalto, isso traz aí mais uma complicação. Mais um buraco numa via importante de Maceió. Essa avenida aqui que liga a região no litoral norte da capital alagoana, vindo de Jacarecica, Cruz das Almas, até chegar aqui
em Mangabeiras, o fluxo tanto de quem deixa o centro de Maceió para a área norte da cidade, como também para quem chega para a parte central e outras áreas da capital alagoana. O carro passa com dificuldade, o trânsito é intenso em todos os momentos. E aqui a tendência é que essa cratera fique cada vez maior, atormentando, trazendo problema para quem transita nessa área movimentada de nossa capital. Aqui, de Mangabeiras, com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira atendendo a comunidade para que a Prefeitura Municipal de Maceió, e se for o caso também da Casal, vire estancar essa água que sai desse terreno que fica no esquina, na chamada ladeira do PC, aqui na região de Cruz das Almas. Com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira, para a TV Maracanã 25, da organização Arnon de Melo, na NET. É interessante é que eu, particularmente, sempre achei que quando um buraco, especialmente que já tem semanas em determinadas regiões, provocasse algum tipo de acidente, seja ele material, seja ele tirando a vida de alguém, eu sempre achei que quem deveria ser responsabilizado por isso seria o Estado ou o município. É exatamente isso. E se você for lá nas normas, né, se você for realmente... pela Constituição, você vai encontrar base para isso, com certeza. O problema é a falta de informação, né? Então, se um governo, se um prefeito, se alguém, um secretário, alguém responsável para manter a ordem, fosse um dia punido, eu acredito que isso não ia acontecer com tanta frequência como acontece no nosso estado. E eu vou falar mais uma coisa. Isso não é particularidade, não é privilégio apenas de Maceió, não. Eu estive no Rio há um mês e pouco atrás, em na Grande Rio mesmo, ali, não é distante do interior, lá, não, ali próximo de Caxias. E olha, buraco. Então parece que o problema de gestão no Brasil é em cada ponto no Brasil, obviamente com algumas raras exceções, né? Mas vamos falar agora de algo tão importante que a população vem sentindo tanta necessidade de aprender um pouco mais sobre este assunto. Se você tem, por exemplo, a sensação de que seu intestino não gosta muito de você, tem dores de cabeça constantes e dores articulares, seu problema pode ser a intolerância alimentar, né? Um problema que atinge cerca de 40% da população e que, além disso, nem sempre é fácil ser diagnosticado esse tipo de problema. Ele também pode ser confundido com alergia. E aí, para falar um pouco sobre esse assunto, recebemos agora no nosso estúdio, né, a nutricionista Ana Flávia Costa Rodrigues, ela que vai falar sobre este assunto, dando todas as dicas para a gente conseguir identificar da melhor forma possível esse tipo de problema. O que é a intolerância alimentar? Bom dia, Ana Flávia, seja bem-vinda. Bom dia, Ariel. Muito obrigada pela oportunidade, né, primeiro. Assim, a intolerância, né, é mais comum hoje em dia, que o povo está falando muito, as pessoas estão procurando muito a medicina e a nutrição também por conta disso, é a intolerância à lactose. Né? Exatamente, a gente percebe que falava-se muito da lactose, né, intolerância à lactose. E parece-me que a gente atribuía tudo à intolerância à lactose. Isso. E agora vocês estão separando isso e a população está começando a entender a intolerância à lactose, alimentar e alergia. E a gente vai tentar falar, não dos três, mas pelo menos de dois desses aí. E aí, vamos falar da intolerância alimentar. Então, ela é diferente da intolerância à lactose? Não. A intolerância à lactose é uma intolerância alimentar. Certo. Né? Mas o que se fala muito, que é mais comum, né, que tem procurado, que tem incomodado bastante as pessoas, é a intolerância à lactose, que é diferente da alergia, porque uma alergia, ela tem assim uma reação imunológica, né? É como se fosse o alimento fosse um corpo estranho. Então, ela tem uma resposta imunológica. Essa aí é a alergia. Alergia. Certo. A intolerância à lactose, ela é fisiológico, então geralmente é por falta de no caso da lactose, é por falta da lactase, que é a enzima que degrada a lactose. Certo. Aí, por isso, a pessoa tem essa intolerância, que ela tem ou ausência da enzima ou a diminuição
né? Isso varia de pessoa para pessoa. E aí já tem, em relação à lactose, já tem o plano B, né? Alimentos derivados, né? Mas temos também zero lactose. Temos sem lactose, com baixa também de lactose. Certo. E assim, dependendo da pessoa, ela até pode consumir os alimentos com lactose, mas isso vai da tolerância de cada um, né? Dependendo da quantidade também do alimento ofertado, do alimento com lactose que é ofertado. Certo. Né? Tem gente que tolera um pouco mais, tem gente que não tolera nada. Então, essas pessoas que não toleram nada, elas não podem consumir os alimentos com a lactose. Nenhum percentual. Nenhum percentual. Vai da pessoa se ela tem o grau de tolerância dela. E hoje também a gente tem no mercado as enzimas, né? Eu trouxe umas fotos de alimentos que podem substituir, de alimentos que têm a baixa de lactose e das fotos das enzimas também. Ana Flávia, fala uma coisa pra gente. E quem é que identifica esse grau de intolerância, por exemplo, à lactose? É algum tipo de exame? É um exame com o médico para identificar, e aí a nutricionista vai exatamente prescrever a quantidade, o percentual. Isso. É permitido, por esse organismo, por essa pessoa, e aí precisa-se da orientação de uma nutricionista. Exatamente. O teste é feito em laboratório, a pessoa toma uma quantidade, né, de lactose e com o tempo ela vai verificando qual é o percentual dela, né? Tem um limite, né, a ser mínimo e máximo, né? Tá, e esse exame em uma única vez já faz essa identificação? Em uma única vez já é identificado. Ótimo. Agora, você falou da alergia. Alergia é o que mesmo? Alergia é uma resposta imunológica. Tá. Né? Você tem como se o alimento fosse um corpo estranho. Então, tem uma resposta imunológica. Geralmente, assim, ou de DNA, né? Questão de que o pai ou tem, ou alguém da pessoa na família tem. Questão genética. Isso, genético. Né? Agora, a gente está falando de intolerância alimentar. E aí a gente liga logo a intolerância à lactose. Mas existe também intolerâncias a outro tipo de alimentos sem ser a lactose? Sim, temos outros tipos de alimentos. Por exemplo? Tem gente que tem alguns tipos de legumes, né? Certo. Tem gente que se sente mal quando come batata ou com... Outros tipos de alimentos outros alimentos mais sem lactose. O que diferencia mais é a alergia, porque, por exemplo, a gente tem um amendoim, que é muito comum, ter os mais comuns, né? Amendoim, ovo, leite, né, que é a proteína do leite de vaca, não a lactose, essa é a diferença principal, né, que intolerância à lactose e alergia à proteína do leite de vaca. Quem tem alergia à proteína do leite de vaca não pode consumir leite de jeito nenhum. Certo. Nem com enzima, não pode de jeito nenhum. Em percentual nenhum. Em percentual nenhum. E quem tem intolerância não, consegue consumir alguns alimentos que tem. Outro muito comum também é marisco, né? Quem tem a gente escuta muito sobre marisco. Assim, geralmente quem tem ao camarão também vai ter uma alergia, vai desenvolver alergia a um caranguejo, aos outros mariscos, né? Maçuninho, isso, caranguejo. Por causa de uma semelhança que eles têm na proteína, né? Tem uma parte na proteína que é semelhante à outra que causa essa alergia. Agora, é impressionante, Ana Flávia, é impressionante. Eu lembro que um casal foi lá em casa e comendo camarão, mas não deu 4 minutos. Ingeriu o camarão, quase que instantaneamente ela começou a ficar inchada. E aí foi emergência na hora. É o que a gente chama de resposta imediata, né? Esses são os casos mais graves, porque podem causar até parada respiratória, parada cardíaca. Fecha, né? Você não consegue respirar, fecha a glote, você não consegue respirar. Então, caso assim de urgência mesmo, a pessoa não poder nem chegar perto. Tem gente que só com cheiro, se estiver no mesmo ambiente onde estiver sendo preparado um camarão, ela já começa a inchar o olho e ter. Então, esses aí são os sintomas, mas não são os mais comuns, né? Porque uma pessoa
comer um camarão, 2 camarões, e já imediatamente começar a ficar inchado, não é muito comum. Agora, quais são as mais comuns alergias, não só ao camarão, ao marisco, de um modo geral, mas a outro tipo de alimento? Quais são as reações mais comuns? Ela pode ter inchaço nos olhos. Certo. A boca pode ficar inchada também. Acontece muito de ter alergia na pele, de desenvolver, fica aquelas manchas vermelhas, né, de alergia. Enfim, agora, Ana Flávia, a caso também da pessoa vomitar, ter dor abdominal, também diarreia, inchaço abdominal. Certo. Agora, é interessante que quando a gente fala de intolerância alimentar e alergia, por exemplo, o percentual, né, a reação dessas pessoas é sempre a mesma? Não, também depende de pessoa para pessoa. Depende de cada um. Tem gente que não tem, que tem umas alergias que são assintomáticas, né? No caso do glúten mesmo. Tem gente que tem glúten, mas não desenvolve sintoma, não sabe por que tem algumas reações, mas não sabem, são diferentes de uma pessoa que tem uma doença celíaca, né? Que é no caso da alergia ao glúten, que é uma clássica, né, que a pessoa tem inchaço abdominal, que tem diarreia constante, que começa a perder massa magra. Certo. Daí, essas pessoas são classificadas como as que são celíacos clássicos, né? E tem uns que têm reações totalmente diferentes. Agora, o que a gente percebe é que essas intolerâncias e alergias, a gente pode dizer que não tem cura ou existem em alguns casos curas para essas doenças, essas intolerâncias, essas alergias? Olha, a alergia, tem estudos que dizem que faz um teste de provocação, né? Você vai provocando a alergia, mas em grau muito menor, até você conseguir aumentar a quantidade desse alimento, quer dizer, diminuir essa alergia, essa resposta, né, imunológica que vem com tanta força e começar a diminuir. Há tratamentos assim, mas aí eu acho que é mais um caso de um alergologista falar com mais propriedade para você. Certo. No caso da alimentação, dependendo da intolerância, a alergia não, a alergia a gente exclui totalmente o alimento. Mas no caso da intolerância, dependendo do grau, a gente vai trabalhando, né, e vendo prescrever uma lactase ou colocar algum substituto de alimentos para remanejar, né? E a pessoa conseguir se alimentar. Tá, vamos ver essas imagens aí? Dá para ver ali, Ana Flávia, que as imagens para a gente? Tem. Pronto, ali eu coloquei... Eu não estou enxergando bem daqui, está um pouquinho distante para mim, mas pode falar. São alguns alimentos que têm baixa de lactose, né? Ali aquela primeira imagem é baixa de lactose, ou sem lactose, ou então que são de soja, né? Tem também... Ali tem sem lactose, baixa lactose. Isso. E os de soja. De soja, e essas outras duas são dos alimentos sem glúten, né? Porque hoje em dia, graças a Deus, a gente tem no mercado muita coisa, muitos alimentos sem glúten, que antigamente você só via assim em lojas especiais de produtos naturais, ou então específicas para alérgico, mas hoje em dia a gente já encontra até em supermercado. Então, está muito mais fácil hoje a gente prescrever. Só que o problema maior é o custo, né? Que é muito maior do que dos alimentos ainda normais. Está, né? Ainda está, mas já está um pouquinho melhor também, né? Porque antigamente a gente não tinha nem essa opção, nem cara, nem barato, né? E quando foi chegando num preço muito maior, mas hoje a gente percebe que já se encontra produtos direcionados para pessoas com intolerância ou com alergia alimentar, de um valor que já não é tão alto como era antigamente, né? Mas é necessário que isso baixe muito mais, porque o número de pessoas com esse problema é muito alto. Eu acho que a tendência é diminuir, porque cada vez mais as indústrias, né, alimentícias estão procurando ter esse caminho, essa vertente também, porque o povo fala, mas antigamente não tinha essas coisas, né? Ninguém tem... Não, mas a intolerância à lactose, a doença celíaca, as alergias sempre existiram. O problema é que antigamente ninguém sabia o que tinha. Exatamente. As pessoas morriam e davam lá um diagnóstico lá qualquer,
porque não se tinha tanta informação como se tem hoje. O que a gente tem hoje, agora eu percebo, Ana Flávia, não sei se você já tem pacientes, né? Deve ter pacientes com essas características que eu vou falar agora, que a pessoa sabe que se comer vai passar mal, vai inchar, vai para a emergência, enfim, outras consequências, sabe, mas aí quando chega no final de semana, fala, vou comer só um pouquinho aqui, come e se arrebenta, não tem essas pessoas? Acontece muito. É mesmo? Muito, assim, é muito comum mesmo. Se você saber que não pode mais comer assim mesmo, que é o teimoso, né? Eu digo, eu vou morrer, mas eu vou comer, não vou deixar de comer. Eu morro, mas peixe, como, né? Como morre pela boca, mas come. Exatamente, morre pela boca igualzinho o peixe, né? Agora, a gente fala muito quando, não sei se você pode falar sobre, na verdade é um mito, né? Mas quando nascemos, né, falam muito dos cuidados com a alimentação do bebê, para não desenvolver alergia. Isso é mito, né? Não, isso é pura verdade. É mesmo? No caso da alergia à proteína do leite de vaca, é muito comum em bebês acontecer isso, porque quando o bebê, quando é pequenininho ali ainda, ele ainda não tem o organismo dele não está ainda habilitado para degradar aquela proteína do leite de vaca e poder ingerir. Eu vou falar do meu jeito leigo, falta alguns complementos para aquela formação do bebê ainda. Isso. Então, ele ainda, o organismo dele ainda é muito sensível e ele não vai conseguir degradar e conseguir absorver a proteína como deveria. Né? Então, ele acaba desenvolvendo a alergia à proteína do leite de vaca. Acontece que quando ele vai atingindo a maioridade, o bebê vai deixando de ter essa alergia. É um dos casos, né, de cura, mas é porque ele ainda estava com o organismo muito maduro e depois ele começa a desenvolver uma certa resistência. Isso. Ele começa a conseguir degradar o alimento direitinho, né, e conseguir absorver. Então, você diz assim que deve ter um certo limite para algum tipo de alimento, inicialmente para o bebê, porque aí sim, para mim era mito, que o bebê pode desenvolver realmente uma intolerância pelo excesso daquele alimento quando ele ainda era muito bebezinho, muito novinho. O recém-nascido, até os 6 meses, o ideal mesmo é só amamentar, mama. Certo. Mamar no peito, ou nos casos de a mãe não tem o leite, ou não consegue mamar, às vezes até a criança desenvolve até a alergia ao leite da mãe, nem o leite da mãe ele tolera. Certo. Então, a gente acaba tendo que prescrever fórmulas, né? Eu trouxe fotos também de algumas fórmulas que elas são ou hidrolisadas, ou parcialmente hidrolisadas, ou extensamente hidrolisadas. E temos até aquelas que são só os aminoácidos. Né? Então, vamos ver, Fábio, essas imagens aí, as próximas imagens? Dá para ver, Flávio, daí? Consegue ver lá na frente? Não é essa. Não é essa? Não, esses são os alimentos mais comuns, né? Tá. Vamos para a próxima imagem? Essas aí são as reações, olha aí, gente. É isso? Fala um pouco para a gente dessas reações. Ali é o que mais acontece, né? São aquelas de pele, inchaço nos olhos e inchaço na boca, né? O que é mais comum você... Isso aí é característica da alergia. Alergia. Isso pode ser a lactose, a mariscos... A proteína do leite de vaca, marisco, ovo, amendoim. Também. Amendoim, olha que coisa, eu gosto de amendoim, tá vendo? Mas assim, não é... É quem tem mesmo né, o problema e precisa ser gerenciado. Quando às vezes acontece, você ter o primeiro contato, você não tem. Mas aí quando você tem um segundo contato com esse alimento, porque no primeiro contato o organismo ele desenvolve os anticorpos. Certo. Aí no segundo contato ele já vai atacar esse anticorpo, esse corpo estranho para o organismo. Vamos para a próxima imagem, Fábio, por favor. Então, ali são os testes, né, que é feito pelo alergologista no consultório.
né? Um teste para ver qual a substância, qual o tipo de alimento que você tem alergia. Aí ele identifica mesmo, né? Porque aí vai ajudar exatamente. Você pode ver que tem alguns que estão... eles fazem uns furinhos e daí eles colocam lá essa substância para poder ver qual o tipo de reação e qual que vão causar a reação alérgica. Para vocês, nutricionistas, dependem quase que 100% desses exames, desses resultados aí, para poder direcionar o tipo de alimento para esse paciente. A gente faz assim, às vezes a pessoa já chega assim com o histórico, já vem dizendo que tem, né? Certo. E a gente já sabe que a pessoa tem. É muito comum você já saber logo, mas se a pessoa chega sabendo e já traz os exames, melhor. Muito melhor. Muito melhor. Pode passar, por favor, diretor. Acabou? Ótimo, pode voltar aqui. Então, Flávia, a questão de uma alergia alimentar, uma intolerância alimentar, ela pode até não ter cura, mas ela pode ser administrada. Eu ia falar facilmente administrada. Aí, não, facilmente não, porque muita gente que tem esse tipo de problema não consegue facilmente administrar. Termina muitas vezes caindo lá, né, com o olho grande das ciladas lá dos belos pratos e voltando a ter o problema por falta desse controle pessoal. Mas vamos chamar de que é fácil conduzir, é só redirecionar os alimentos, mudar o tipo de alimento e essa pessoa pode conviver toda a vida de uma certa forma confortável. A gente tem várias coisas que a gente pode substituir, tem como remanejar. E tem também as opções dos alimentos, né, que não contêm essa substância. No caso do celíaco, que tem alergia ao glúten, ele tem as opções, né, de usar alimentos que não têm, né, o glúten, farinhas que não têm o glúten, ou algum alimento pronto mesmo, como eu mostrei. Certo. Desses alimentos e dos intolerantes à lactose também. A gente pode remanejar. O que eu acho assim, difícil é a pessoa conseguir psicologicamente fazer isso, né? Seguir uma dieta, é o que é mais difícil, principalmente quando você é uma pessoa que já está acostumada a comer aquele tipo de alimento. Então, você mudar o hábito alimentar é muito complicado. Então, a forma mais eficiente de identificar se tem intolerância ou alergia alimentar é exatamente com um exame, né? Isso, exame. O teste alérgico, tem esse teste alérgico, tem alguns outros tipos de testes também, mas esse é o que é mais comum. E tem o de intolerância à lactose, que é o que é feito em laboratório também, que é a provocação mesmo da intolerância. Você trabalha aqui, qual é a clínica? Trabalha em alguma clínica? A gente tem uma clínica que fica na Corpolari. Corpolari, fica lá, ali na Centenária, né? Tá, você pode falar o número pra gente, Flávia? 33... Vê o número, por favor, Fábio. 3317 esqueci. 33, esse é o comercial. 3317 8906. 3317 8906. 8906. 3317 8906. É Corpolari. Mesmo? Corpolari, né? Corpolari. Corpolari. Isso. Corpolari. Ótimo, o Fábio está colocando aí, se alguém quiser entrar em contato com a nutricionista Ana Flávia para tirar mais algumas dúvidas, pode fazer isso e com certeza vai ser muito bem atendido. Mas aí você percebe que nós, maceienses, alagoanos, estamos cada vez mais procurando a orientação de um nutricionista, porque de uma certa forma não é novo, mas muitos alagoanos, muitos maceienses têm procurado mais esses profissionais, vocês profissionais dessa área, para poder ter uma vida melhor, um futuro, envelhecer de uma forma melhor, com mais saúde, com mais conforto. Você acha que isso tem surgido mais, tem procurado mais o pessoal por esse tipo de profissional? Sim, eu acredito que sim. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão procurando mais prevenir do que remediar, né? Estão tomando consciência disso. É muito mais fácil você prevenir, você seguir uma vida saudável, do que chegar depois você ter que cuidar da doença. Então você sente que hoje há uma procura maior? Hoje tem, com certeza. Pela prevenção mesmo, né? O que é que eu posso fazer hoje
para que no futuro eu tenha uma vida melhor, mais saúde. Porque eu estava até com uma entrevistada de ontem falando exatamente isso. Porque muita gente só procura o profissional médico, o profissional da nutrição, né, e outros tipos de profissionais quando está com problema. Hoje a gente percebe, é isso que eu tenho percebido, a gente percebe que as pessoas têm procurado já antes de que surja o problema, a doença, a velhice, para que possa realmente viver muito melhor. Você concorda? Concordo. Tem muita gente também que começa a mudar os hábitos mais pela estética, mas daí começa a ver que a vida melhora, né, que você está mais disposto, né, que você consegue fazer suas atividades diárias melhor, depois que você muda os seus hábitos, então começa a ver que não é só estética, né? Primeiro, eu acho que o primordial de você procurar um profissional nutricionista, de você procurar ter um hábito de vida saudável, é você procurar saúde. Estética vem com consequência. A gente normalmente, Ana Flávia, inverte essa ordem, né? A gente primeiro procura estética, depois procura saúde. Mas aí você foi muito clara, colocou muito bem, porque daí muita gente, quando procura, primeiro pela questão estética, percebe que a saúde melhora, né? O bem-estar melhora, né? A vida melhora. E as pessoas começam a se colocando isso como algo comum, né? do dia a dia e, consequentemente, está colaborando não só com a questão da estética, mas com a saúde. E não só com a saúde do momento, mas com o futuro. Saúde futura, né? Também. Não é segredo para ninguém que é uma pessoa que tem hábitos alimentares, que cuida melhor da sua saúde, que faz uma atividade física, consegue envelhecer melhor, né? A gente, você vê aí reportagens direto na televisão, está direto na televisão. É verdade. O pessoal falando que eu sou assim porque eu faço atividade física, eu me alimento, como isso, como aquilo. Então, a nutrição tem crescido muito, né? O pessoal tem procurado muito, por vários motivos, principalmente pela qualidade de vida, né? Isso, exatamente. Qualidade de vida, é verdade. Pois é, gente, olha, eu fiquei muito feliz com as suas dicas, com as suas entrevistas. São 40% da população que é atingida com esse tipo de problema. É um número muito alto. Né? 40% é muito Fora alto. aqueles que a gente não consegue identificar. Exatamente. E 40% identificados. Exatamente. E aqueles que nem se dão conta que tem, né? Porque às vezes a pessoa passa a vida inteira sofrendo com uma diarreia constante, com uma inchaço abdominal, e não sabe o que é. Aí quando vem descobrir já tá numa idade já avançada, já desenvolveu uma osteoporose, outros tipos de deficiências, né, por causa da má absorção do intestino. Porque acaba que se você tem uma intolerância, você tem uma alergia que vai danificando o seu intestino, você não consegue mais absorver os nutrientes que deveria. Então, acaba, quando já está bem ruim, é que a pessoa vem perceber, não, tem alguma coisa errada, né? É verdade, é verdade. Mas é um número muito alto, né, Ana Flávia? É um número muito alto. Tá aí. Pode colocar o número dela outra vez, por favor, Fábio, da Ana Flávia aí, para quem quiser entrar em contato com ela, pode entrar e com certeza eu acredito que será muito bem atendido. E eu fico feliz porque as pessoas têm procurado, muito mesmo antes de ter algum tipo de problema. Muito obrigado pela sua entrevista, muito sucesso, muita graça divina para você, para toda a equipe lá da clínica, né? E que vocês possam ter muito trabalho mesmo, cuidando das pessoas, dando uma motivação maior para as pessoas viverem melhor, né? Muito obrigado mesmo, tá certo? Eu que agradeço. E vai marcar outras oportunidades para você vir aqui falar um pouquinho para a gente sobre nutrição, né? Gente, o nosso programa já está chegando ao fim, só que antes disso, eu tenho uma outra informação para você, que diz que mais da metade dos alagoanos previstos para declarar imposto de renda em 2015 ainda não se regularizaram ou não regularizaram sua situação junto à Receita Federal. O órgão alerta para o prazo final, que se encerra no próximo dia 30. Até o momento, dos 220 mil contribuintes no estado, somente 101 mil declararam seus tributos perante o fisco. A partir do dia 15 de junho, os contribuintes passam a receber as restituições.
E aí, você que não fez a sua declaração ainda, é importante que faça, né? O mais rápido possível, né? O leão está aí, né? Gente, a promulgação da Lei 6.365/2015, há pouco mais de um mês, que pune com multa de R$50 quem joga ou quem jogar lixo nas ruas de Maceió. Ainda não tem data para ser cumprida. A expectativa é que ocorra até o final do ano. O problema é que a medida ainda não foi regulamentada pelo Executivo, pelo prefeito Rui Palmeira, o que torna a regra sem efeito, né? Pelo menos por enquanto. A medida foi bastante comemorada pela população por acreditar que diminuirão a sujeira na cidade, que vai diminuir aí a sujeira na cidade. Eu acho uma falta de educação sem precedente, né? E a gente vai finalizando o programa e agradecer você que está em casa, por você permitir que a Ana Flávia Rodrigues, Ariel Fernandes, toda a equipe da TV Mais estivesse na sua casa por alguns minutos. Eu quero mais uma vez dizer muito obrigado mesmo pelo carinho e pela audiência. Fiquem com Deus. Vocês vão ficar também na companhia do amigo, do querido Wilson Júnior, com a Vez do Povo. Obrigado e até amanhã, se ele, Papai do Céu, nos permitir. Tchau, tchau.